Olá, eu sou Regiane Alves, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em oncologia e atuo há 20 anos na fisioterapia vascular. E hoje eu vou falar sobre as úlceras venosas. Vou falar sobre os cuidados locais nas úlceras venosas, que são aquelas feridas desencadeadas por muito tempo de refluxo nas veias, na safena ou no sistema venoso profundo, que pode acontecer muito tempo depois de uma trombose também, ou pode acontecer proveniente de uma varize não tratada, não retirada, né, pode ser até, as varizes, né, podem ser por questões genéticas. Então, sempre a ferida venosa, ela vai ter a insuficiência vascular como a doença de base. Ela geralmente acontece na face medial da perna, na face interna da perna, tem bordas irregulares, podem ser pequenas, médias ou grandes. Eu já vi úlceras que tomavam toda a perna. Elas não costumam doer muito e quando doem tem alguma coisa associada, ou infecção ou uma doença arterial associada. Elas precisam de tratamento vascular. É necessário fazer o tratamento da causa da ferida. Então, aquela insuficiência venosa ou refluxo tem que ser tratados pelo cirurgião vascular. Mas nós, fisioterapeutas, também temos ferramentas para melhorar esse retorno venoso e proporcionar a cicatrização. Nós também temos que nos preocupar com os cuidados locais e é isso que eu vim ensinar hoje aqui para vocês. A úlcera venosa, ela é diferente das úlceras arteriais. As arteriais, elas têm normalmente uma borda mais bem delimitada. Existem áreas isquêmicas ou áreas de tecido morto. Não tem o vermelhinho ali, né, no meio da ferida e geralmente elas não sangram muito. Elas costumam ser bem doloridas porque a isquemia, a falta de sangue naquele local, né, a falta de oxigênio suprindo aquele local realmente traz muita dor. Então, nas úlceras venosas, a gente pode ter a granulação, que é aquele tecido vermelhinho, que fica no meio da ferida, mas a gente também pode ter o esfacelo, que é o tecido branquinho, desvitalizado, provocado por infecções e mortes de células. E a gente pode ter áreas necróticas de tecido desvitalizados, aquela área mais escurecida. Isso quando eu já tenho uma infecção bem grande. Essas áreas mais pretas, né? Aquilo ali é tecido morto e elas não têm como se recuperar assim. Não tem como o tecido voltar a viver. Então, a gente precisa, de alguma forma, retirar isso. Esse tecido esbranquiçado também dificulta bastante a cicatrização e se chama maceração das bordas. O que essa maceração me mostra? Que essa ferida é muito exudativa. No caso das infecções, eu posso identificar pus, ela pode estar amarelada ou esverdeada. Isso identifica que eu tenho uma infecção, pode trazer odor, mau cheiro, né? Então, tem diferença aí entre uma ferida infectada e uma ferida colonizada. O que significa isso? Se a gente pegar qualquer tecido e colocar numa placa de Petri, para ver se vai nascer bactéria, vai nascer sempre. A gente vive cheio de bactérias e a nossa pele, ela tem a colonização, né, de bactérias naturais do nosso corpo. Então, se a gente pegar e passar um cotonete ali e avaliar se tem bactéria crescendo, sempre vai ter, mesmo que esteja ou não esteja infectado num nível mais profundo. Então, só um exame de cultura dessa ferida não é o suficiente para dizer se tal ferida está ou não infectada. Por isso, é importante que você saiba avaliar uma situação de infecção profunda e uma situação de uma colonização superficial. E ao avaliar e constatar a infecção mais profunda, somente o uso de cremes e pomadas, né, com antibióticos e coberturas, não serão suficientes para tratar essa infecção mais profunda. Já a colonização por si só não é um problema. Nós podemos controlar com coberturas e correlatos apropriados.
Quando essa infecção se torna profunda, será necessário um antibiótico sistêmico via oral ou via endovenosa. E é necessário que seja um antibiótico mais potente. Então, o uso de cremes e pomadas com antibióticos aqui, superficialmente, está contraindicado. Muitas das vezes ele vai servir somente para não grudar o curativo. Agora, todo o tecido desvitalizado, esfacelo ou infecção, que é o biofilme, a gente precisa retirar para que a úlcera consiga se fechar. Então, enquanto tiver isso aqui, a gente não consegue fechar uma úlcera. E esse procedimento se chama desbridamento. Existem vários tipos de desbridamento. O químico, que a gente faz com uma pomada específica ou creme bem específico. Existe o desbridamento mecânico, que eu posso jogar ali um jato de soro de alta intensidade e vai me ajudar a retirar esse tecido morto. Podemos realizar o desbridamento instrumental conservador. O desbridamento cirúrgico precisará ser realizado por um cirurgião para remover com suporte hospitalar. O desbridamento que podemos fazer é menor e não precisa de anestesia. É um procedimento bem cuidadoso a nível ambulatorial. Então, a gente tem que retirar todo o tecido morto, tecido desvitalizado, necrótico, esfacelo, hiperqueratose. E o objetivo é chegar no tecido de granulação, que é esse tecido vermelhinho lá embaixo, né, na ferida, que vai fazer a cicatrização. Esse tecido vermelhinho é aquele que a gente precisa para cicatrizar a ferida. E é o tecido que pode cicatrizar. Quando a gente chega nesse tecido de granulação, aí a gente pode fazer o curativo, porque a gente permite dessa forma que o corpo se regenere. O processo de desbridamento cirúrgico, ele é feito pelo cirurgião vascular. Um instrumental conservador nós podemos fazer no consultório. O procedimento de desbridamento químico, que é a pomada ou outro correlato, nós aplicamos para produzir o efeito desejado e o paciente, ao retornar na data orientada por nós, a depender da necessidade que avaliarmos, nós realizaremos a limpeza e verificaremos a eficácia. Caso contrário, se não houver sido satisfatório, nós repetiremos o processo. Agora, existe o desbridamento mecânico, que pode ser feito com jato de soro de alta intensidade e gaze. Também pode ser feito por nós. As feridas devem ser sempre muito bem limpas. Então, a higiene é essencial para ajudar uma úlcera venosa a cicatrizar. Essa higiene deve ser feita com soro fisiológico ou outro produto, como a solução de PHMB, que hoje é o padrão ouro de higienização de feridas. Mas a forma da utilização do PHMB também é diferente. Possui agente bacteriano e ele não agride as células saudáveis, como no caso dos antissépticos utilizados antes do PHMB. Sem essa higiene, a infecção volta e a ferida não se fecha. Obviamente, sendo uma lesão venosa, assim como já falei, tratar o retorno venoso vai ser essencial nesse tipo de cicatrização. É aí que a fisioterapia vascular entra, né? É aí que nós agimos com técnicas. Gente, eu volto nos antissépticos. Pode ser tentador no tratamento da úlcera venosa. O problema dos antissépticos é que realmente eles matam as bactérias que estão na região superficial, mas eles também matam células boas, necessárias para a cicatrização. E células nossas, né? Então você vai ter uma ferida limpinha, mas que não cicatriza. Então, o uso dos antissépticos tem que ser muito bem indicados. Hoje eu já não utilizo mais. Existem alguns momentos em que sim, pode ser necessário, mas se perdurar por muito tempo, se mantiver isso indefinidamente, isso vai com certeza atrapalhar a cicatrização da úlcera. Uma das coisas importantes ao se fazer um curativo é evitar que a gaze grude nesse tecido de granulação. Então, a gente usa algumas substâncias que vão fazer com que não grude, ou coberturas especiais para isso. Em alguns momentos,
Eu posso ali utilizar uma pomada, uma pomada por baixo da gaze. Se eu perdurar utilizando uma gaze que gruda, né, fazendo também um desbridamento mecânico com essa gaze, eu posso levar essa ferida a ter um tempo prolongado para cicatrização. Mais importante de tudo é que evite que a gaze tenha aderência. Isso é um erro no tratamento de feridas e nos curativos. Bom, outra coisa que quero deixar aqui para vocês é quanto à fita que vai na própria pele. Isso também não é correto, pois essa pele já está muito danificada, provavelmente está muito fina e frágil. A gente não pode colocar um adesivo nessa pele. A gente precisa usar uma faixa para fazer esse curativo, de forma que o adesivo não machuque a pele peri-lesão. Colocar a gaze ou cobertura apropriada, com um correlato apropriado, né, se necessário, e vai fazer o curativo firmando aquela gaze com uma faixa, uma atadura, que pode ser até frouxa. E aí sim, colocar a fita sobre a atadura, porque nós estaremos ocluindo a úlcera, evitando ferimentos nas bordas já fragilizadas. Agora chegou a hora do enfaixamento compressivo. Gente, para que o enfaixamento compressivo serve? Para reposicionar as válvulas das veias e tratar o refluxo. Isso é essencial no tratamento de úlceras venosas. Então eu digo para vocês, saber a técnica do enfaixamento compressivo é essencial e é uma técnica fisioterapêutica, uma vez que utiliza de meios físicos para trazer o efeito desejado. Existem meios no mercado que até podem fazer esse papel, mas são de alto custo e o paciente precisará ter mais de uma, pois geralmente são feridas muito exudativas e precisarão ser trocadas constantemente. Mas esse é um assunto para uma outra hora. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal ali abaixo, compartilhe com seus amigos ou com uma pessoa que tem insuficiência vascular ou ferida, e se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. E até a próxima!